mais uma análise de personagem aqui no canal. E hoje o personagem que a gente vai falar é a mesma que eu falei no vídeo anterior, que é do livro Jardim Secreto. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou botar aqui embaixo na descrição pra vocês. Então, a Mary, ela é uma menina que, diferente das outras crianças, ela não nasceu num lar muito legal, né? Num lar muito amoroso. Então, por causa disso, ela cresceu como uma criança bastante fria, um pouco mal educada e também bastante azeda. E sem nenhum jeito pra se relacionar com as pessoas. Isso porque, tipo, ela morava na Índia, né, com os pais dela, mas os pais dela nunca estavam em casa. Quem criou ela praticamente foram os empregados, né, indianos que trabalhavam na casa dela, que provavelmente amamentaram ela e vestiam ela, davam banho e viam se ela estava comendo, essas coisas. Os pais dela apareciam uma hora ou outra em casa, né, porque eles estavam sempre ocupados em eventos formais, festas, reuniões e no trabalho deles pra perceber que tinha uma filha. E daí ainda tem o surto de cólera na Índia, os pais dela morrem e ela é mandada pra casa do tio, né, o parente mais próximo, pra, né, morar lá com ele. Só que quando os pais dela morrem, ela também não sente nenhum tipo de luto ou fica triste por isso, porque pra ela eles eram dois estranhos. Duas pessoas que às vezes brotavam na vida dela. Então ela nunca teve muito uma relação de chamar eles de pai e mãe. Eram só dois adultos que estavam ali, quando eles queriam estar. Então ela é mandada, né, pra casa do tio dela, e no meio desse caminho ela fica numa casa com outras crianças, né, por um período, e lá ela não tem muita sorte em fazer amigos também. Ela, como eu disse, ela é bastante mal educada e bastante grossa com as pessoas sem motivo, e as crianças acabam não gostando muito dela e acham ela uma pessoa, né, como eu disse, azeda. E ela fica lá por um tempo, e no meio desse tempo que ela tá lá, eles criam essa musiquinha pra irritar ela, que é: Dona Mary que só fere, o que cresce em seu jardim? Campainhas e conchas de mariscos e cravo amarelo sem fim. E eles cantavam isso repetidamente pra, né, irritar a coitada da guria, que pra eles era tipo uma pessoa que só fere. E depois, finalmente, ela é levada pra casa do tio, acompanhada da governanta, a senhora Medlock. E chegando lá, a empregada Marta é designada para ser responsável por ela, né? Ela vai lá, traz o café da manhã, o almoço, o jantar, vê se ela acorda ela de manhã, cuida das roupas, vê se ela tá bem. Enfim, ela é responsável por ver e ajudar ela, né, a se instalar no local, nessa casa nova, passar as regras e tudo mais. E a Marta, ela é uma pessoa super aberta e super conversativa, sabe? Aquela pessoa que senta e conta a vida dela inteira pra ti. E no começo, a Mary tratava ela muito como um serviçal qualquer, né? Porque onde ela morava, era assim que as pessoas tratavam os empregados, né, do lar. E era quase como se a Marta ali fosse um objeto que existia só para agradar Mary e não como uma pessoa, tipo, real e tal, que ela podia ter uma relação. Porém, como a Marta é uma pessoa muito amável e gentil, ela nunca deu muita bola para essas atitudes rudes da Mary e continuou tentando criar um laço com a menina. Ela conversava com ela, contava as histórias da casa dela, da família, das experiências dela. E aos poucos, a Mary foi, em passinhos curtos, se interessando pela vida da Marta, porque tinha várias coisas que ela não conhecia, que ela nunca tinha ouvido falar. Então ela foi criando esse laço aos poucos e conversando com ela e se fascinando pelas coisas que ela sabia e conhecia. E aos poucos ela foi deixando ser um pouquinho, né, rude com a Marta, e elas criaram uma amizade entre uma outra. E a Marta também, ela não influenciava, mas ela sempre mandava a Mary pra passear por fora do castelo, inclusive incentivava ela a sair de manhã e explorar o castelo, as redondezas ali da região. Inclusive deu uma corda de pular pra ela começar a aprender, porque ela nunca tinha pulado corda antes e não sabia como fazer. E ela deu a primeira pra ela, né, começar a treinar e criar o gosto pela atividade. E no meio desses passeios, ela encontrou um passarinho,
muito espertinho, que gostou da Mary logo de vista e apesar de, né, não falarem a mesma língua, eles ficaram muito amigos e ela ficou muito fascinada exatamente por ele ser um bicho assim tão inteligente, tão conversativo com ela, que era uma mera humana, por assim dizer. E também no meio dessas passeadas ela também conhece um senhor que ele trabalha ali na parte da horta do lugar, que é um velho bastante rabugento e de poucas palavras, mas que apesar dele também ser um pouco rude quanto a Mary também é e costumava ser, ela continua interessada e fascinada por ele. Então todo dia quando ela consegue ver ele, ela vai, conversa e pergunta sobre isso e assado, até ele se encher do saco e ir embora. E também, depois disso, ela acha, né, o jardim secreto e tudo mais. E através das conversas com a Marta, ela conhece o Dixon, que é o irmão da Marta, que é um menino que ama a natureza, ele ama a jardinagem, essas coisas tudo, e ele ama também muitos animais, tanto que ele tem vários bichinhos de estimação diferentes, sempre teve. E a Mary fica muito fascinada por esse conhecimento dele, por essa facilidade que ele tem de se conectar com a natureza. E ela resolve que quer conhecer ele pessoalmente, saber quem ele é, assim, e tal. E a Marta ajuda ali, faz ali o encontro, entre aspas. E ela adora ele ainda mais pessoalmente, ele ensina várias coisas pra ela e mostra também algumas outras coisas. E a Mary depois, né, pede ajuda pra ele pra ajudar a... Como é que eu vou dizer? Ajudar a arrumar o jardim, né, que ele tá todo destruído e ela não sabe como trazer vida de volta pra ele. E daí eles começam a plantar e a tirar galhos secos e ervas daninhas, essas coisas tudo. E a partir daí eles vão criando esse laço de amizade. Ela já não é mais aquela menina extremamente rude e grossa com as pessoas. E ela começa a ter um gostar de alguém, né? Pelo Dixon e pela Marta. Então, eles vão ali, né, arrumando o jardim. E aí a Mary acaba conhecendo o primo dela, o Colin, que mora na mesma casa, só que ele vive num quarto trancado, porque, de acordo, né, com os moradores e os empregados, ele é um menino muito frágil, muito doente, que há muitos anos está preso numa cama, tanto que ele nem consegue mais andar direito, porque falta força muscular nas pernas. E ele, assim como a Mary era quando chegou, ele é uma pessoa muito rude, fechada e também muito fria. Porque tudo que ele conhecia era uma vida cheia de médicos que iam e entravam no quarto dele para dizer que ele não quer melhorar. E de dores, né, que ele sentia no corpo e as histerias que ele passava quando as coisas não aconteciam como ele queria. E também pelo abandono do pai. Porque o pai dele, né, o tio da Mary, ele quase nunca aparecia para ver o filho. E tava sempre viajando, sempre longe. E ele achava que o pai dele odiava ele. Então ele se sentia muito sozinho. E aí quando ele encontra a Mary, né, que é uma pessoa que já passou por essa transformação de sair da solidão e se tornar uma pessoa mais ativa e mais conectada com as pessoas à sua volta, ela passa basicamente os ensinamentos que ela teve no tempo que ela ficou andando da casa pra ele. Né, eles, através dessa conexão que eles criam, não só pelo sangue, mas também pela amizade ali, na confidência, porque ele começa a contar várias coisas pra ela e ela conta da vida dela também pra ele, eles, sabe, trocam segredos, intimidades e também começa a jogar bastante juntos, tem um jogo de tabuleiro e ela também conta histórias pra ele dormir, né, de noite. Ela vazava do quarto dela e ia pra uma passagem secreta pra encontrar ele antes de dormir. E depois, quando ela cria confiança nele, né, já passou um tempo e todo mundo viu que a interação entre os dois deixou até ele mais saudável, de certa forma, mais vívido. E até a senhora Medlock viu isso e viu, tipo, tá tudo bem, não precisamos mais guardar ele em segredo e tudo mais. E daí, por causa disso, fica mais fácil depois, quando a Mary conta sobre o Jardim Secreto, porque ela cria essa confiança com ele, já que ela não queria que o jardim fosse destruído, ela tinha medo que se alguém descobrisse que ela tinha achado o jardim, fossem destruir tudo que ela tinha trabalhado, e ela ia ficar muito triste, porque pra ela era um lugar mágico, assim.
E aí ela conta pra ele desse lugar, e aí, como todo mundo viu que tava tudo bem com o Colin, ela consegue tirar ele de casa, né, através de uma cadeira de rodas, porque ele, né, ainda não anda muito bem, pra conhecer o jardim e também conhecer o Dixon, porque ela contou horrores sobre o guri, e ele adorou o Dixon também, achou ele fascinante, assim como ela também achou. E aí os três se encontram e começam a trabalhar no jardim juntos, né? E o Colin também cria uma conexão com a natureza e com os animais, junto com os ensinamentos, né, que o Dixon passou pra Mary e agora passa pro Colin também. E aí eles se divertem, eles brincam. Eles são crianças nesse lugar, né, vivem como crianças nesse lugar mágico e secreto que é só deles três. E aí, no final, a Mary, que passa dessa menina azeda e fria e rude para uma menina muito mais dócil, muito mais aberta para as pessoas e uma menina com mais amor pela vida, mais vontade de viver e também muito mais ativa do que ela era antes. E tu vê isso claramente no decorrer do livro através das conversas que ela tem e da maneira que ela interage com as pessoas e com as situações dentro do livro. E no fim ela encontra um lar, né? Ela finalmente encontra uma família, um lugar onde as pessoas realmente gostam dela, amam ela, e ela entende o que é, né, também amar uma outra pessoa e se importar com uma outra pessoa e também querer cuidar de uma outra pessoa. E ela tá feliz lá. Ela se sente completamente feliz e eu vou dizer realizada, mas é aquele negócio, ela sente que está no lugar onde ela deveria estar esse tempo todo. E até o tio dela depois muda também, ele era um homem meio também muito distante, e até ele muda de figura, e no final do livro, né, não tem como saber como é que vai ser assim, como foi o decorrer dos personagens, né, porque quando acaba o livro a gente já não sabe mais o que eles estão fazendo. Mas eu acho que provavelmente ela pode ter até criado uma conexão ainda maior com o tio dela, que deixou de ser um parente estranho que ela nunca tinha visto na vida, ou ouvido falar, ou conhecido, ou visto foto dele, pra uma figura talvez até paterna, né, por assim dizer. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam quando leram o livro, viram o filme sobre essa evolução da Mary. E se você acha que eu esqueci algum fato, né, de botar aqui no vídeo sobre a evolução, né, comentem aqui embaixo pra mim. Que às vezes a gente esquece ou não nota também, né, porque eu li o livro uma vez só. Curtam e compartilhem também com seus amigos ou nas redes sociais. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui. E também me sigam nas redes sociais para também ficar sabendo das novidades, tudo. E eu também faço enquetes lá para saber sobre vídeos que vocês gostariam de ver e essas coisas. Além de também postar os meus textos e meus desenhos autorais. Um beijo para todos vocês, a gente se vê semana que vem.